Nossa convidada de hoje nasceu em Paraíba do Sul, no interior fluminense. Veio para a cidade do Rio de Janeiro, onde se formou em História pela UERJ. Ela sempre perguntou a seus pais qual era a nação de origem de seus ancestrais na África. Na ausência de respostas, encontrou na música um caminho para resgatar sua origem, a sua história, mesmo estando tão longe daquela África ancestral. Hoje conversaremos com a cantora e compositora Luciane Dom. Sejam bem-vindos ao Cultine na TV. A cantora e compositora Luciane Dom transforma a historicidade de seu tempo em música. Já no primeiro disco, ela demonstra saber escolher bem as palavras. Eu vim roubado da minha terra, eu vim sem roupa, realeza, a fome a bater, descalço e a corrente a me marcar. Vejo ao meu lado os filhos a temer. Na fresta eu olho a luz do céu, com a mão no chão eu oro em Yorubá. Cheiro de angústia balançando ao léu, madeira e sal empesteiam esse lugar. Tudo a mexer, a embrulhar, suor a descer, viagem a levar. Tudo a mexer, a embrulhar, suor a descer. A juventude negra tem marcado sua presença pela afirmação da negritude e da africanidade. Luciane Dom é um bom exemplo deste novo momento. Uma das grandes revelações do atual cenário musical, nossa convidada transforma em música a historicidade de seu tempo. Temos o prazer de receber Luciane Dom. Luciane, como é que a música entrou na sua vida? A música entrou na minha vida desde criança, porque eu comecei cantando na igreja e desde pequenininha mesmo, assim, vinha cantando com as minhas irmãs. Eu lembro que quando criança meu pai tinha um ventilador grande, ficávamos eu e minhas irmãs em frente ao ventilador abrindo vozes e era muito divertido, assim, um momento lúdico e ao mesmo tempo musical e era uma brincadeira para mim. Eu sempre identifiquei na música alguma coisa muito natural. Eu sempre fui guiada por esses caminhos, assim. Meus pais sempre me apoiaram muito nisso. E história? Como é que a história entra com a música? Olha, a minha percepção com relação à história, ela vem através das lembranças da minha bisavó. Eu convivi com ela até os meus 15 anos. E ela vinha contando várias histórias do seu tempo, né? Ela já tinha aí seus 102 anos. E isso me trazia muita curiosidade para entender o que ela estava falando, porque ela estava falando com uma criança ou com uma pré-adolescente, né? E aquilo me trazia uma curiosidade de entender tudo aquilo. E, ao mesmo tempo, ela contava as histórias de escravidão e eu vinha já começando a entender esses processos, porque meu pai já falava muito sobre isso em casa. E acho que minha primeira percepção histórica mesmo do tempo foi com esse convívio com a minha bisavó, assim. Eu vinha já dialogando bastante coisas com ela, assim, e eu era a neta mais próxima, com quem ela tinha mais curiosidade de saber sobre as histórias dela, né? E aí era uma peripécia, assim, ela ficava contando várias coisas, falando sobre a roça também, a relação que ela tinha com a natureza e tudo mais. E você já tinha uma ligação com a questão racial? Já, porque meu pai, desde pequena eu já sabia que era uma mulher negra, uma menina negra, né, naquele período. Eu estudava num colégio particular, no interior, e as minhas irmãs eram bolsistas, eu também era bolsista, e nesse colégio meu apelido era Apagão e Peste Negra. E assim, chegar com esse apelido para os seus pais, pai, estão me chamando de Apagão e de Peste Negra. Eles já tinham uma leitura de
vários intelectuais negros, né, norte-americanos. Ele já vinha lendo e ele já entendia toda essa questão, né, do racismo. E ele já dizia: filha, você precisa rebater, você precisa se impor. Você foi um pouco privilegiada nesse sentido pela atitude, pelo conhecimento dos seus pais. Sim. Principalmente o meu pai. A minha mãe, ela já vem de uma historicidade diferente da do meu pai. Ela vem do interior de Minas Gerais e ela interiorizou muito o racismo de forma a se entender como uma mulher negra e como se isso fosse ruim ou negativo. Postura de submissão. Uma postura de submissão muito grande. Mas, assim, agora, de uns anos para cá, minha mãe, com a minha entrada, principalmente na universidade, fazendo faculdade de História, eu já vim trazendo um conhecimento diferente para ela e ela já é uma outra mulher, assim. Ela abriu uma empresa, já trabalha por conta própria, já tem uma cabeça bem diferente. E o meu pai, o pai dele ele já trabalhava com... Ele construía as estradas, né? Aquela BR-040, meu avô construiu. E nesse trabalho que ele fazia, ele conhecia muita gente, ele já queria que o meu pai estudasse, que fizesse um curso técnico. E aí, ele, diferente da minha mãe, já veio fazendo o curso técnico, já vem tendo uma outra identificação com relação ao mercado de trabalho. Ele já vinha entendendo que ele é um homem negro e que ele consegue chegar nos lugares, que ele consegue ocupar os espaços. Então, a relação deles foi meu pai já tentando mostrar para minha mãe outras saídas para a questão negra. E eu tive um privilégio muito grande com as minhas irmãs também. Minhas irmãs já foram fazer faculdade também, faculdade pública, eu fui fazer uma faculdade pública. Eles sempre priorizaram muito a questão da educação, assim, como a educação fosse uma saída para a nossa mudança, para a mudança da nossa realidade histórica mesmo, cultural, do elemento negro, né? Como é que foi enfrentar essas situações no ambiente escolar? Nossa... Tem 2 momentos. Primeiro, eu interiorizei muito, assim, porque eu também tinha vergonha de falar com os meus pais aquilo que eu estava passando na escola, assim. É um pouco como uma mulher que sofre assédio sexual ou abuso. É uma vergonha falar daquilo. Exato, porque é constrangedor, né? E você se sente culpado por aquilo também. Culpado por ser vítima. Pois é. Nossa, tá tudo invertido, né? Na escola, primeiro eu chorava muito, eu ficava muito mal. E todos os dias teve uma situação que soltaram, sempre tive o cabelo crespo muito grande. E numa ocasião soltaram meu cabelo e passaram guache, as crianças, assim. Enfim, já era... Agressão. Uma agressão muito tensa, assim. E eu me lembro que eu chorava, assim, eu me lembro, lavar o cabelo na escola. E aquilo para mim foi uma mudança, assim, eu já estava interiorizando coisas, aí depois daquilo eu comecei a achar que o meu cabelo já não estava legal, porque uma coisa é você só interiorizar e você não mudar a tua estética, você achar que tá ruim, apesar de seus pais estarem te dizendo o contrário. Mas você guardar rancores, mágoas, e outra coisa é você pensar na sua estética, né? Eu tinha aí, com 15 anos, eu alisei o cabelo, falei com a minha mãe já com o cabelo alisado, e ela, nossa, por que você fez isso? Seu cabelo é muito bonito, olha, cadê seus cachos? E aí continuei alisando. Mas a pressão é muito grande, né? A pressão é muito grande quando você é adolescente, principalmente. Você está entendendo o mundo, né? E construindo ele de acordo com as suas identificações. Eu comecei a achar que aquilo não fazia sentido, que eu tinha que mudar a minha estética, que eu tinha que mudar as minhas roupas. Mas uma mudança drástica mesmo foi quando eu vim para o Rio. Porque aqui eu comecei a entender que o meu cabelo, a minha cor, tudo isso... Eu tinha mais identificação com as pessoas ao meu redor, porque eu andava com pretos, eu ouvia música de pretos. Apesar de já fazer isso no interior, quando eu era da igreja,
As minhas amigas eram brancas, então não tinha, apesar de ter todo o conteúdo, meu pai falando várias coisas, eu tinha muitos amigos brancos e a cidade completamente eugênica, ela vai tentando te transformar em uma pessoa branca, em comportamentos de branco. E já no Rio você vê uma liberdade muito maior. Tem mais opções. Você tem mais opções e o seu corpo é muito mais livre para você buscar e resgatar as Áfricas, né? Você vê no centro da cidade já pessoas com turbantes, pessoas com roupas étnicas, cabelo crespo, dread, enfim, são muitas informações. As pessoas são o que elas querem ser, né? E tanto por resgate da sua ancestralidade, mas também, se eu quiser ter um cabelo alisado, ok, mas eu vou ter um entendimento. Você tem escolha. Eu tenho escolha, exato. Aqui eu acho que tem a facilidade de você ser o que você quiser ser, né? A cidade grande acho que traz isso. No passado, essa foi a minha experiência, nós negros na universidade éramos pouquíssimos. Hoje você já encontra um número razoável de negros em função das políticas de ação afirmativa, concorda? Concordo. Eu fui aluna cotista da UERJ em História e por mais que tenha esse movimento maior de negros entrando na universidade por conta das cotas, eu ainda acho que é um número pequeno, sabe? A gente ainda tem muitas coisas a fazer, ainda tem muitos negros que ainda precisam acessar esse espaço de conhecimento, mas óbvio que é indiscutível que a partir das cotas esse número aumentou e hoje você percebe muito mais a inserção de negros no mercado de trabalho que talvez não fosse para negros, né? Você vê negros médicos, advogados, engenheiros, enfim, um leque de possibilidades que a gente ainda não tinha acesso antes das cotas, né? É fundamental, assim. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e no retorno vamos ver um vídeo em que você mostra todo esse seu trabalho. Fique com a gente. Hoje estou conversando com Luciane Dom, bacharel em História, cantora, compositora da nova geração musical. Luciane, vamos ver um vídeo em que você mostra uma parte disso que você está fazendo? Sim, vamos nessa. Mas é triste o penar. Penso no trabalhar pra conseguir comer pão, sem chibatadas em vão. E quantas pessoas foram sonhar, quantos braços secos vi batalhar pra que eu de choros negros despi. Tão livre. Se fico do passado a saber, a hora volta devagar. Tem um bom lugar pra correr e me esconder sem paz. Quanto pesa um escravo? Peso do ouro, da prata, tabaco, perco a razão. Quanto pesa um escravo? Peso do ouro, da prata, tabaco, perco a razão. Vi tudo que não tinha em mãos, privação, tudo que nunca vou ter. Quanto pesa um escravo? Peso do ouro, da prata, tabaco, perco a razão. Quanto pesa um escravo? Peso do ouro, da prata, tabaco, perco a razão. Que belo vídeo. Como é que foi produzi-lo? Olha, esse vídeo ele foi super difícil de produzir porque é uma produção independente. Foi feita uma direção artística do Davidson Hilarindo, ele fez a direção do vídeo, né,
roteiro e tudo mais, e a direção artística. E, cara, eu juntei mais de 30 pessoas pretas para fazer esse vídeo. A gente foi lá para Santa Cruz, alugamos uma van e, gente, vamos gravar. Porque eu também tinha a sensação que eu precisava externalizar isso, sabe? Quando tem uma parte da música que fala, né? Se fico do passado a saber, a hora volta e devagar tem um bom lugar para correr e me esconder sem paz. Era aquela angústia que eu precisava externalizar, sabe? E o refrão, né? Quanto pesa um corpo negro, né? Qual é o valor simbólico desse corpo? E ao mesmo tempo que a gente... Que com certeza não deve ser medido em arrobas. Com certeza não, exatamente. E é esse valor simbólico mesmo, né? E ao mesmo tempo toda essa angústia que eu sinto que para minha geração tá passando, mas eu acho que ainda vou morrer sem essa paz, sabe? Vou morrer buscando isso, mas ainda é um caminho que eu acho que os meus filhos podem conhecer um pouco mais de paz do que eu, sabe? E é uma tarefa, né, a qual você se entrega. Exato. Qual o grau de responsabilidade que você vê em si mesma nesse processo? Nossa, eu acho que é super difícil. É uma responsabilidade, assim, muito grande, principalmente porque eu estou falando de mim, da minha bisa, da minha mãe, dos meus antepassados, sabe? E é trazer na música esse resgate, sabe, da ancestralidade, cara, é um caminho, é pesado, assim. E eu sinto que quanto mais a gente que é da militância fala sobre essas coisas, a gente... É uma carga energética que a gente carrega, porque é muito difícil. O Brasil é um país muito racista, né? E principalmente sendo uma mulher negra, as coisas são muito, muito difíceis. E é uma responsabilidade muito grande. A gente está fazendo um trabalho que é de reflexão. Parem e pensem, qual o peso do nosso corpo, sabe? Por que eu estou falando sobre tudo que nunca vou ter? Isso é muito pesado, né? E é um momento que eu chamo as pessoas para refletirem sobre isso, né? Sobre como elas educam seus filhos, sobre como elas se comportam na rua, segurando suas bolsas, com medo, sabe? Qual foi a sua primeira composição? Você podia cantarolar pra gente aí? Ai, posso sim. É engraçado. Eu fazia muitas coisas quando era criança, assim, mas vou cantarolar uma música, acho que é a minha primeira música mesmo completa, assim. É uma música que eu fiz falando sobre a minha bisavó, que ela vivia nas terras chamadas Palmeiras. Ela herdou entre aspas, né, numa terra que é uma terra de escravidão, de suor e sangue dos seus filhos, né, enfim, das suas irmãs. E é uma música chamada Palmeiras, fala sobre esse momento, assim, sobre o interior de Leopoldina. É uma terra em Minas Gerais, que é assim. Sou viola, canto as notas, sou viola, sou canção. Sou viola, canto as notas, sou o réis da emoção. Na casinha a tarde cai, ventania passa não. E um bichinho de resguardo se aproxima da minha mão. Fruta que cai da árvore, adocica o meu coração. Terra árdua, choro molha as palmeiras do portão. E a nostalgia traz um tempo de menina. Leve lembranças vai o trabalho da família. Aí. Agora, o que a história trouxe para você como compositora? O que ela contribuiu nessa sua carreira musical? A história trouxe uma percepção política do meu corpo negro. Eu consigo perceber, através da história, o que foi feito antes com o período de escravidão. Eu posso perceber pela história a história dos meus ancestrais com relação à realeza, sabe? Toda uma África que às vezes não é dita
nas escolas, mas é dita nas faculdades, que é essa África antiga em que a gente era rei e rainha, em que a gente era dono das nossas terras, em que a agricultura era uma forma da gente sobreviver, que a agricultura, a engenharia eram coisas que a gente tinha em mãos. Mineração. A mineração, sobretudo. E aí a gente vem jogado para uma terra que a gente não é mais protagonista da sua história. Eu acho que fazer essa faculdade me deu essa percepção política de como que a história pode ser manipulada de forma com que a nossa história seja apagada, ou que a nossa história seja a história de escravidão e não de realeza, sabe? Perceber isso é viver percebendo quanto que tem desses diálogos na internet, discussões de Facebook, falando que, olha, os pretos se escravizavam, ou então agora o Bolsonaro mandou uma, enfim, bem tensa. Portugueses jamais pisaram na África. Cara, assim, eu tenho um conhecimento que é talvez privilegiado em relação a quem não vai fazer uma faculdade de história, ou de filosofia, ou de comunicação, né? Mas eu preciso, a partir do que eu aprendi na minha faculdade, e pelas leituras, sobretudo, porque eu acho que a faculdade te dá um norte para você pesquisar, mas as leituras a gente que faz. Eu poderia ser uma historiadora completamente reacionária também, dependendo do enfoque que eu fosse dar. Então, história me trouxe essa visão política, percepção das filosofias de uma forma diferente do que é me passado, a percepção religiosa, sabe, desmistificando coisas. Enfim, acho que sem história eu seria uma outra pessoa hoje. Você acabou de lançar um CD. Pode nos falar sobre ele? Ah, sim. Acabei de lançar esse disco, que é o Liberte Esse Banzo, que conta a história de uma realeza que sai de seu país em África e vem chegando no Rio de Janeiro. Então, ele fala sobre protagonismo preto, ao mesmo tempo que é uma pessoa que tem banzo, que tem saudade dessas Áfricas. É um CD que fala sobre como essa pessoa vai viver a partir de hoje. Tá aqui, ela ajudou a construir toda essa cidade, ajudou a construir os prédios, ajudou culturalmente na forma dessa cidade. E é um CD que fala sobre como ela vai sair desse banzo e buscar sempre seu protagonismo na história, seu empoderamento. Protagonismo, empoderamento, são palavras que agora têm aparecido com muita frequência e descrevendo, sobretudo, o papel que tem sido desempenhado pelas mulheres negras. O que você acha disso? Exatamente. As mulheres negras são muito importantes para a referência cultural do Brasil, né? São aquelas que levam as crianças, que dão à luz, que constroem toda a parte intelectual, filosófica. E, às vezes, a gente não tem voz. E culturalmente, o Brasil é um país também que é machista, né? Diminui as mulheres em tudo. Eu ser uma mulher contando essa trajetória é muito importante. É um momento que a gente precisa estar falando e ampliando essas discussões femininas, sobretudo. Fale rapidinho para nós o que é esse seu novo clipe e a tecnologia que você está usando. Sim, esse próximo clipe é de todo cuidado. A gente vai fazer uma animação que fala sobre autocuidado e afeto, que eu acho que a gente precisa ter essa cultura para as próximas gerações também. Muito obrigado, Luciane. A gente deseja todo sucesso para você na sua carreira, que você possa continuar inspirando, principalmente as mulheres negras, nesse avanço que a gente tanto necessita. Obrigada. Eu conversei com a bacharel em História, cantora e compositora Luciane Dom. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultine é o espaço de resistência da TV alternativa no Brasil. Fecha o cerco, liberta teu pai, tua mãe, teu amor.
Não aceite viver assim, mercadoria do Senhor, todo esse tempo, juntando alforria, moendo dor.